Oi, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso canal, porque esse canal é nosso, não é meu. E hoje a gente vai falar tudo sobre o perfil 6/2 dentro do desenho humano. Se você não sabe o que é desenho humano, eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar e descobrir mais sobre essa ferramenta fascinante de autorreconhecimento, porque para mim o desenho humano é uma ferramenta de autorreconhecimento, não só de autoconhecimento. E depois que você assistir lá, você volta aqui para ver sobre o perfil 6/2. O que é o perfil no desenho humano? É como se fosse a roupa que a gente veio vestir nessa vida. Mas mais do que isso, é como se fosse o estilo de roupa que a gente veio vestir nessa vida. E fala sobre a nossa personalidade, o papel que você veio desempenhar aqui nessa terra, aqui nesse mundão. Mas não só isso, o perfil vai muito além disso e tem muitas e muitas camadas. Ele fala também da dinâmica dos nossos relacionamentos, da dinâmica dos nossos negócios, do nosso trabalho e, de modo bem geral, de como você veio viver essa vida aqui. E dentro desses dois números, o 6/2, tem um número que é o consciente e tem um número que é o inconsciente. Aqui nesse perfil, a linha 6 é a linha consciente. Então, o modelo de papel, que significa a linha 6, é o modelo consciente. E o número 2, que é o eremita talentoso, é o perfil inconsciente. Então, uma pessoa que é um 6/2, ele vai ser um modelo de papel eremita talentoso. Olha que combinação interessante, né? E tudo dentro do desenho humano traz essa dualidade. Nunca a gente é uma só coisa. Ah, então eu tenho a linha 6, eu sou o modelo de papel e é isso. Não, você vai ter a linha 6 junto com a outra linha, que aqui no caso do meu exemplo é o 2, que é o modelo de papel eremita talentoso. E às vezes essa combinação de perfil de dentro do desenho humano parece que ela tá duelando, parece que ela tá brigando aqui, entre aspas, entre si, porque o 6 fala de uma coisa, fala de liderança, de ser um modelo de papel, de orientar as pessoas, de guiar. E a linha 2 vai falar de um perfil que é o eremita talentoso, aquela pessoa que tem vários talentos ou alguns talentos específicos e ela é muito boa naquilo, mas ela prefere ficar no mundinho dela. Ela prefere ficar mais recolhida, ela prefere não mostrar muito isso para as pessoas. E já o 6, apesar de ser um perfil muito observador também, ele precisa das outras pessoas, ele precisa estar com as outras pessoas para ele poder guiar, para ele poder liderar, para ele mostrar como que a gente veio viver aqui nessa terra, porque afinal ele veio para ser um modelo do que ele considera um ser humano íntegro aqui nessa terra. Então, como eu disse, tudo dentro do desenho humano fala sobre dualidades. E o perfil 6/2, tudo que o perfil 6/2 quer é que você acesse toda a potência que tem em cada um desses números, para que você se conecte com isso com mais equilíbrio e as coisas fluam de forma mais natural, de forma mais leve e flexível na sua vida. E o número 6, ele é complexo. A linha 6 é complexa porque ela funciona em três fases. Do 0 aos 30 anos vai ser uma fase que você vai estar vivendo a tentativa e erro. Você vai estar experimentando muitas mudanças, muitos desafios. Então, toda pessoa que carrega uma linha 6 forte dentro do seu desenho humano, vai ter vivido até os seus mais ou menos 28, 30 anos, muito desafio, muita tentativa e erro, muito, meu Deus, eu tô perdida e agora o que que eu faço? Dos 30 aos 50 anos é quando esse perfil acessa uma outra camada. Então, é uma fase que ele teoricamente sobe no telhado e ele se afasta um pouco de tudo e de todos e passa a observar tudo e todos e vai ganhando muita sabedoria. E dos 50 anos até o final da sua vida é a fase onde você teoricamente desce do telhado e assume o seu potencial máximo de ser esse modelo de papel e seguir tudo isso com maturidade. Mas aqui eu quero fazer um adendo. Se você tem de 30 a 50 anos, não significa que agora você se recolheu e nada mais acontece na sua vida e você só está observando. Não é sobre isso. É sobre realmente estar num papel muito mais de observar, mas ao mesmo tempo você está vivendo a sua vida. Porque afinal, dentro do desenho humano, você tem várias e várias coisas acontecendo ali. Você tem a sua linha 2 que está conversando, você tem o seu tipo áurico, você tem os seus centros de energia, você tem os seus canais, você tem portas, você tem um monte de coisas,
que estão te mostrando aí, estão fazendo você se movimentar. Então, não é sobre subir no telhado e achar que agora eu preciso me afastar de todo mundo e a minha vida é aqui só observar. Só um adendo para você não entender errado, tá? E eu gostaria agora que você pensasse nesses dois nomes no seu perfil, 6/2, ou em alguém que você conheça, que você esteja assistindo o vídeo por interesse de saber mais de outra pessoa. A linha 6 a gente chama de modelo de papel. O que que é ser um modelo de papel? É ser um líder, é ser um guia, é ser um orientador de como você quer que as outras pessoas vivam. É como se você fosse literalmente um modelo de papel para que as pessoas se olhem para você e tenham você como um exemplo de alguém que elas se inspiram. Então, isso que é ser um linha 6 na sua máxima potência. E o que que é a linha 2? A linha 2 é o eremita talentoso. Aí quando você pensa nessas duas palavras, o eremita talentoso, o que que te vem à cabeça? Essa linha vai falar muito de alguém que tem um talento absurdo ou vários talentos muito absurdos para várias coisas que normalmente essa linha 2 ela não vai reconhecer esses talentos. A pessoa de fora, muitas vezes, pessoas ao seu redor vão te apontar e falar: Nossa, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, e aos poucos você vai reconhecendo e percebendo isso dentro de você. O ponto da linha 2 é que ela precisa ter coragem para mostrar isso, ela precisa ter coragem para se abrir, para conversar, para literalmente mostrar para as outras pessoas o que que ela é boa, ou pelo menos o que ela tem vontade de fazer. Para que a partir disso as outras pessoas comecem a perceber aquilo nela e ela comece a fazer isso com mais facilidade, mostrando que ela é boa nisso ou que ela é boa naquilo. Um ponto muito importante para você pensar, se você é um perfil 6/2, é que muitos dos seus talentos, muito da sua sabedoria, ela não necessariamente vai vir de livros. Não que não seja importante estudar, buscar, entrar nos processos, claro que sim, não estou tirando isso e falando que isso não é importante. Mas o seu perfil fala muito de ser uma pessoa que tem uma sabedoria muito natural e tem talentos muito naturais, e às vezes esses talentos eles não necessariamente vão ser explicados. Você não vai conseguir explicar da onde que surgiu tudo isso. Aos poucos você vai ligando essas duas linhas e entendendo esse potencial, o tanto que você tem de sabedoria, o tanto que você tem de talento, e você tem essa coragem de colocar para o mundo, de mostrar para as pessoas isso. É muito importante que você perceba e não fique preso ou presa em livros, em estudar e coisa assim. Sim, você precisa estudar como qualquer pessoa, mas não se apegue a isso. Por que que eu tô falando isso também? Porque eu não sei, não conheço o seu desenho a fundo, porque às vezes o seu desenho humano, ele vai estar te mostrando que você, mesmo sendo um perfil 6/2, às vezes você tem a linha um muito forte. Então, às vezes você fica nessa busca constante de sabedoria através de livros e estudos, e tudo que você precisa é soltar um pouquinho isso e se conectar mais com a sua verdadeira essência e outros aspectos do seu desenho, para que as coisas fluam com mais facilidade. E o perfil, a linha 2, né? Ela é o nosso querido eremita talentoso. E você vai ser uma pessoa que naturalmente vai gostar de ficar sozinha. Você é uma pessoa que precisa também ficar sozinha. Você vai gostar muito da sua própria companhia. Você se faz muito bem. E isso é ótimo. Só que aí entra um ponto que você precisa cuidar para não ir para o extremo dessa introspecção. É o que eu sempre falo quando eu vou fazer uma leitura de desenho humano que tem a linha 2. Solitude, sim. Solidão, não. Então, cuidado com isso. Cuidado porque não é sobre a vida aqui que a gente vive nessa terra, é sobre trocas, é sobre estar em conexão, é sobre estar em contato com as pessoas. Então, você tem que tomar um cuidado. A linha 6 ela também, na sua fase dos 30 aos 50 anos, ela também já puxa um pouco mais para esse lado de gostar mais dessa introspecção. Então, como você tem isso que é muito forte em você, só um ponto de reflexão e de cuidado, tá? E eu já te convido para assistir depois desse vídeo um outro vídeo onde eu falo sobre os desafios das linhas de perfil. É muito importante, porque aqui eu tô te passando pontos positivos da sua linha de perfil, do seu 6/2. Mas toda linha traz seus desafios. E às vezes eu percebo que as pessoas elas ficam ali meio estagnadas num ponto de desafio. E quando elas desbloqueiam esse ponto, as coisas
É como se ela respirasse assim, uou, uou, consegui ultrapassar essa camada, consegui ultrapassar essa barreira na minha vida. Então, o ponto de desafio aqui do 6/2 é conseguir equilibrar esse desejo de liderar da linha 6, esse desejo de guiar, esse desejo de ser literalmente esse modelo de papel, com essa necessidade de isolamento, de introspecção da linha 2, com esse lugar de eu sei, eu quero ficar aqui no meu mundo fazendo minhas coisas e sendo bom no que eu sou, só para mim e tal, tal, tal. Então, o desafio é esse equilíbrio e essa união, porque quando você consegue unir e entrar nessa fusão dessas duas linhas, aí sim a sua maestria é colocada à prova, a sua maestria é colocada no mundo. Então, nos primeiros 30 anos, o 6/2 ele pode sentir essa instabilidade, essas mudanças constantes. E às vezes também vem acompanhado de muitas mudanças emocionais. Só que essa fase, até os 30 anos, ela traz muitas lições, muitas reflexões. Quando você está entrando nessa pós-30, né, nos 30 ou 50, você vai entender, é como se você precisasse realmente parar e olhar para trás e ver o que que eu acertei, o que que eu errei, o que que precisa ser melhorado, o que precisa ser lapidado. É muito importante que você faça essa autorreflexão constantemente, se você é uma pessoa 6/2 que está vivendo na sua fase dos 30 aos 50, tá? E pessoas que têm esse perfil têm um ponto de atenção aqui que pessoas com o perfil 6/2, elas buscam uma necessidade de perfeição, elas têm essa necessidade de perfeição em tudo, incluindo relacionamentos, trabalho, propósito. Só que esse idealismo exacerbado, ele pode levar você a muitas decepções, a muitas frustrações. Então é importante que você entenda, e com o tempo, esse perfil, quando você solta o controle e você vai vivendo a sua vida, esse perfil 6/2 ele vai aprendendo a aceitar mais a imperfeição da vida como parte da jornada, né? Principalmente nos relacionamentos e na sua carreira e no seu propósito. Então, aos pouquinhos, você vai soltando e entendendo que tá tudo bem, né? A perfeição na realidade ela não existe, porque a linha 6 ela fala muito de ser essa pessoa que quer ser um modelo de papel e às vezes ela carrega uma carga muito grande e ela pensa que ela não pode errar, que ela não pode trocar uma vírgula por um ponto, que ela não pode esquecer do acento no i, sabe? Assim, e não entra nessa noia, porque você não veio para isso, você veio para viver a sua vida e aos poucos, conforme você vive a sua vida, você viver a sua vida, você já se torna um modelo de papel. E a fase dos 30 aos 50 anos é essa fase de recolhimento, de observação, onde você está, na realidade, se preparando para o seu potencial máximo. Só que eu falo de novo, não significa que você não vai fazer nada nessa fase, que você não vai tentar errar, que você não vai experienciar, você vai estar vivendo. Só que num lugar muito mais de eu vou dar passos um pouco mais assertivos, porque eu tô entendendo que assim eu erro menos, assim acontece mais, assim as coisas dão mais certo, e por aí vai. E agora eu quero falar para vocês, dar 3 exemplos de pessoas famosas que têm o perfil /6 para vocês se inspirarem até. Você pode ler um pouco da história dessa pessoa e pensar como que isso se conecta. Eu não vou explicar aqui para não ficar muito longo, mas o Barack Obama, o Cazuza, Mahatma Gandhi, são 3 pessoas famosas que têm esse perfil 6/2. Eu convido você a ir lá dar uma lida no perfil dessa pessoa aqui, de alguma dessas 3, e entender um pouco da história de vida, para você se inspirar nelas e entender como é que esse perfil está reverberando aí nessas pessoas. E na carreira e no trabalho, como é que funciona? Deixa eu tomar um café. Na carreira e no trabalho, como é que funciona esse perfil 6/6? Bom, a gente tem que pensar que depende muito mais de outros pontos do seu desenho do que só isso, mas é como eu disse, a linha 2 ela vai trazer esses talentos naturais, então é se conectar com a sua sabedoria natural, não ficar tão presa ou preso em livros e estudos. Estude, busque, se aperfeiçoe, mas não coloque isso como um lugar de limitação que você só pode dar o próximo passo se você souber 100% disso aqui. Isso nunca vai acontecer para nenhum ser humano, tá? Então, esse é o ponto. Você não veio para ficar tão presa em livros. Esse é o ponto, no seu trabalho, na sua carreira. E a linha 6 ela vai falar sobre essa liderança, essa guiança, esse lugar de orientar. Então, sim.
quanto mais você aceita que você veio para isso e você se coloca nesse lugar de, tá, aqui dentro do meu trabalho, como que eu posso ajudar as pessoas à minha volta? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu não sou 6/2, mas eu tenho uma linha 6 no meu perfil. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, assim, eu tinha, sei lá, 18 anos, eu acho. Muitos mesmo, muitos anos. É, eu trabalhei lá num negócio que a gente tinha que ficar no computador e fazer cadastro de pessoas dentro de cada um tinha seu computador e tinha que fazer cadastro de pessoas que iam comprar casas e tal, tal, tal. Isso era uma outra época, um outro mundo, né? A questão da informática, essas coisas era muito mais atrasado, não tinha toda essa facilidade de hoje. Mas eu não sei porque eu tinha uma facilidade naquilo. Quando eu vi, eu estava orientando e direcionando as pessoas e ajudando elas dentro desse sistema específico que eu estava me aperfeiçoando. Então, aí que eu tô te falando isso por quê? Porque às vezes você também não entende como que você tá guiando, como que você tá liderando dentro do seu trabalho. Às vezes é isso. Não é que liderar e guiar você tem que ser o super chefão do seu trabalho. Às vezes é dentro de um grupo específico. Lá no meu caso, era dentro de um grupo específico e eu tava guiando, orientando e liderando dentro desse grupo através do que eu tinha aprendido a fazer. Então é simples assim, sabe? Então essa questão de liderar e guiar é simples assim. É, às vezes vai ser dentro de um grupo, às vezes vai ser dentro da sua família, às vezes vai ser com os seus clientes. Eu não sei quais são os outros pontos do seu desenho, nem com o que você trabalha, mas é importante que você entenda que, de alguma forma, você vai estar guiando, liderando, orientando e sendo um modelo, um exemplo do que as pessoas olhem para você e se inspirem em quem você é. E muito mais em quem você é do que o que você faz, tá? Isso é bem importante. E agora eu queria te convidar para assistir o outro vídeo que eu tenho sobre o desafio das linhas de perfil, porque vai te ajudar muito a conectar com todos esses pontos que eu trouxe aqui dentro desse vídeo para te ajudar aí na sua trajetória de vida, tá? A Vênus, minha cachorrinha começou a latir, então é um sinal para terminarmos esse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir pro YouTube entregar esse vídeo e aqui embaixo tem mais informações sobre o meu trabalho, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.